Opa, vamos para mais um exercício, nosso segundo vídeo, para quem está assistindo, trabalhando na ordem, e ainda sobre as ideias iniciais, os elementos iniciais de lei dos senos. Antes de, que a gente vá para problemas. Um outro vídeo eu resolvi, o que estava sendo pedido e não envolvia o triângulo inscrito e dado aí o raio. Então, é um outro caso. Lá a gente fez um exercício só envolvendo lados e ângulos, e aí a gente trabalhou, claro, com uma igualdade dessa daqui. Então, conhecido o triângulo, veja a figura, calcule o que se pede. Neste caso, pede para a gente calcular o y, que é este lado, pede para calcular o x, que é este lado aqui, tá certo? E ainda um triângulo escrito na circunferência de raio 2. Bom, lá na definição, de forma geral, o que a gente tem? A gente tem um triângulo inscrito na circunferência, e aqui de raio conhecido, raio que vai ser dado ou a ser conhecido. E aí, para determinar nessas circunstâncias, se eu não tenho raio, para aqui, nesta situação. Se envolve o raio, porque é uma circunferência inscrita, quer dizer, um triângulo inscrito na circunferência, envolve esta igualdade. E para a gente resolver aplicar a lei dos senos num triângulo, com ou sem ser inscrito na circunferência, a gente trabalha com uma igualdade. E aí, eu não vou trabalhar com as 3 ou 4 igualdades, você trabalha sempre com a igualdade entre duas razões, porque isso aqui é a igualdade entre duas razões. Tá ok? Então, antes a gente voltou a fazer a leitura da relação entre os lados e os ângulos, os lados e os ângulos. E aqui a questão do raio por estar escrito. Então, qual é a relação? A lado sobre o seno do ângulo oposto vai ser igual o outro lado sobre o seno do ângulo oposto, igual ao terceiro lado sobre o seno do ângulo oposto, que aqui é θ. Alfa, beta e θ. Igual a 2 raios, 2R, claro, se o triângulo está escrito na circunferência. Perfeito? Ah, mas a gente vai pegar tudo isso para fazer de uma... Não, a gente trabalha com igualdades, igualdades, qualquer que seja, Desde que seja igualdade, a gente trabalha. Então, aqui reforçando a lei dos senos, tá? Então, no exercício aqui, a gente vai voltar, para o exercício, para a gente trabalhar com essa questão. Então, aqui eu tenho de volta. De volta significa que eu vou agora fazer o exercício. Isso aqui é a introdução das relações, da definição, quando a gente trabalha com lei dos senos. Então, aqui eu tenho um triângulo inscrito na circunferência, ok? O que tem nesse triângulo inscrito na circunferência? Tem aqui um ângulo de 60, um ângulo aqui de 30 graus, o centro da circunferência e o raio, e está pedindo para a gente determinar o x, que é esse lado, que é o lado oposto ao ângulo, tá certo? De 60 graus. Calcular o y, que é lado oposto ao ângulo de 30 graus. Mas aqui, e tem o raio que é 2. Aqui não dá para a gente fazer o mesmo que nós fizemos, ou seja, pegar isso aqui, ó, por exemplo, essa igualdade e fazer? Não, por quê? Porque eu não conheço dois lados. Só posso trabalhar com uma igualdade desse tipo aqui, qualquer que seja a igualdade, quando eu conheço 3, dados, elementos, e quero achar o quarto. Aqui eu vou ter que trabalhar com a relação 2R, porque é isso que pede o exercício. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer, vamos determinar o x. A ordem não importa se você determina x ou y primeiro. Então, vamos determinar o x. Olha o que acontece aqui, olha. Eu tenho x, que vai ficar sobre quem? Sobre o seno de 60, ó, lado oposto ao ângulo de 60 graus. Então, lado sobre o seno do ângulo
oposto ao lado. Então, vai ficar aqui o seno de 60 graus. Ok? Isso vai ser igual a quem era? Isso vai ser igual a y sobre o seno de 30? Não, porque eu não tenho x nem y. Aí eu vou usar o raio, eu vou usar esta igualdade. Isso vai ser quem? Igual a 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. O raio aqui é 2. Olha só. Aí eu tenho a igualdade e a gente vai resolver a igualdade. Então, eu não posso pegar isso aqui e igualar a y sobre seno de 30 graus, porque aí eu vou ficar com dois valores desconhecidos para determinar. Então, eu tenho x né, sobre seno de 60. Aí eu trago essa tabela, né? Não é obrigatório eu ter a tabela aqui, porque eu já sei, mas eu quero que você faça o quê? Relembre, sempre que veja a tabela, tente memorizar para uma prova, vestibular e assim por diante. Então, o seno de 60, olha lá, 60 graus, o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. E se não tiver ângulo da tabela? Como é que a gente faz? Alguma condição é dada, porque não tem a obrigação de saber qual é o seno de 105 graus, de 121, de 110. Não. Tá? 2 vezes 2, 4. Aqui eu não posso simplificar nada, mas aqui está fácil, né? Portanto, quanto vai ser o valor de x aqui era? Se eu multiplicar aqui em cruz, né, vai ficar o quê? 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Que, na verdade, né, ainda não é nem um final, vai dar para simplificar. O nosso x aqui vai ser, simplifica aqui, vamos mudar de cor, né? A gente está aprendendo, não é isso? Por 2 e aqui por 2. Por quê? 4 sobre 2. Aqui dá 1, aqui é 2. Mas posso fazer direto? Precisa fazer? Sim, claro que você pode fazer direto. Tá? Mas o meu objetivo aqui é fazer o máximo de simplificações para que você aprenda e quando chegar em números maiores já está, né, manjado o negócio. Certo? Aqui o valor de x. Perfeito? Tá? Então, agora falta determinar quem? O valor de y. Porque eu não poderia fazer essa igualdade, né? Antes de fazer isso. Quer dizer, eu não tenho como achar o x e o y fazendo uma igualdade desse tipo aqui. Por isso, do raio. Aí eu tenho aqui o quê? Vamos determinar o valor de y. Aqui a gente vai determinar o valor de y. Usando o mesmo, né? A mesma ideia, o mesmo tratamento que a gente acabou de fazer aqui. Tá certo? Ok? Então, vamos lá. Eu quero o valor de y. Aí eu tenho aqui, ó, y sobre quem? Y sobre o seno de 30 graus, que a gente está trabalhando com a lei do seno. Mas por que eu sei que é a lei do seno? Porque eu conheço, né, alguns elementos. Eu conheço o raio, neste caso aqui, que vai ficar 2 vezes 2. Eu conheço o raio, então raio vai ficar 2 vezes 2, porque o raio, nesse caso, é 2. Aí eu tenho y sobre, ficou feio aqui, mas tudo bem, seno de 30, olha lá, seno de 30, que é meio, ok? Isto vai ser igual a 4, né? Porque 2 vezes 2, multiplica em cruz, isso aqui é mais rápido ainda, o y então vai ser, ó, meio vezes 4, meio vezes 4 é 2. A metade, né? Se você multiplicar aqui, 1 vezes 4 sobre 2. Ou meio vezes 4, que é 2. 4 sobre 2. Certo? Está aqui, então, o valor de y trabalhado exatamente dessa maneira. E não poderia ser diferente. Não teria outra igualdade para trabalhar. Mas agora que você achou o x, você poderia trabalhar, por exemplo, nessa situação aqui? Poderia. Já que eu tenho x, eu ia ter 2 raiz de 3 sobre seno 60 igual a y sobre seno de 30. Mas não compensa, está muito mais fácil aqui usar a igualdade com 2 raios, porque a gente conhece o raio. Tá bem? Então, tudo de bom aí, aquele abraço e vamos seguir, vamos ter problemas para resolver.